Estamos com um estudo bíblico com o tema O corpo da esposa não é corpo de prostituta. Estamos aqui neste estudo para trazer uma edificação para a igreja, para a sua alma, para você que foi alcançado por este vídeo, que Deus possa te abençoar com estes versículos, com esta mensagem, para a glória de Deus. Escutemos este áudio em nome de Jesus. Convido você para pegar uma Bíblia e nos acompanhar nas leituras dos versículos desta mensagem. Muitos homens cristãos, entre aspas, que dizem-se serem cristãos, querem fazer suas esposas de prostitutas. Escutemos. Reflexão bíblica. Tema: o corpo da esposa é morada do Espírito Santo. Temos como base bíblica para este tema 1 Coríntios 3, 16 e 17, que se diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. A Bíblia vai dizer que quem destruir o templo do Senhor, Deus o destruirá. Como assim? Dentro desta mensagem, dizendo a Bíblia que o corpo da esposa, o corpo do marido, é morada do Espírito Santo, nós sabemos que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Deus habita dentro do cristão. Quando nós andávamos neste mundo errante, sem direção, na prática do pecado, nós éramos morada de espírito de prostituição, espírito de mentira, espírito de roubo, espírito de violência, todo tipo de maldade, toda sorte de imoralidade na grande parte dos seres humanos que não conhecem Jesus. Eles são possessos de demônio, de prostituição. Uma pessoa que se prostitui, ela vende seus corpos ao prazer sexual. Quem paga é cliente, e cliente tem que estar satisfeito. E como é no caso do sexo, da prática de prostituição, a prostituta se desvaloriza imoralmente a cada vez mais para poder satisfazer aos seus clientes. E triste é saber que muitos homens querem fazer suas esposas de prostitutas também. Querem fazer com elas sexualmente tudo quanto uma prostituta ela se dispõe a fazer. E a Bíblia vai nos dizer aqui que o corpo da mulher e o corpo do marido, o corpo do cristão, na verdade, é morada do Espírito de Deus. Diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. O tema desta mensagem é: o corpo da esposa é morada do Espírito Santo. Imagina um homem que se diz cristão querer fazer sua esposa de prostituta. Imagina um casal de cristão praticando toda a imoralidade sexual. Onde habita o Espírito Santo neste meio? Deus não compactua, não compartilha com espíritos malignos. Ou serve a Deus, ou deixa o Espírito Santo controlar e dominar, ou quem vai controlar é demônios. São demônios
que induzem pessoas à tentação, a um apetite sexual imoral, para a concupiscência carnal, que é o desejo descontrolado da carne, não se importando com Deus. Quem pratica estas coisas, Deus o destruirá. O livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, vai dizer que as orações do homem que desmoraliza sua esposa sexualmente, desonra, as orações dele não serão ouvidas. Há um impedimento. Não deixa a oração subir até Deus, como nos diz Isaías 59, versículo 2, que o que faz separação do homem com Deus é o pecado, imoralidade sexual, práticas sexuais imorais, desonras, desrespeito com o corpo, é pecado diante de Deus. Então a oração do homem que não respeita sua esposa, que não coabita com ela, dando honra à mulher, como diz 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, porque é o vaso mais fraco. O homem, muitas vezes, ele abusa da sua esposa, ele domina o momento da prática do sexo e desonra ela mesmo, muitas vezes, sem o consentimento dela. Ela se sente forçada, ameaçada, ou ameaçada também de espancamento, ou de ser abandonada se ela não aceitar a imoralidade sexual que muitos homens buscam. Muitos homens são inspirados a estas práticas imorais por assistirem filmes, sites pornográficos, revistas pornográficas e conversar também com pessoas imorais que dizem o que fazem com as suas mulheres, suas namoradas. E muitos ficam apetitosos também para fazer o mesmo, para realizar o desejo pecaminoso da carne. E por esta razão, as orações dele são impedidas, são interrompidas. Deus não ouve. Tem que namorar com a esposa com pudor, respeito e honra. A prática do sexo só é aprovada por Deus dentro de um casamento aprovado pela Bíblia. Não pode ser entre jovens, não pode ser entre amigos, não pode ser entre prostitutos. A prática do sexo só é aprovada por Deus dentro dos padrões da palavra de Deus. Tem que ser um casal casado e não pode se casar com pessoas que já foram casadas. Quem casa com quem já foi casado, a Bíblia diz que pratica o adultério. Deus não aceita. Uma coisa muito séria aqui, a qual a Bíblia vai nos esclarecer, é que 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, vai dizer que não entrará no céu aqueles que praticam a sodomia. Se nós buscarmos o que é sodomia, sodomia é cópula anal, acasalamento anal, sexo anal. É condenado por Deus. Está dizendo aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, que não entrará no céu os tais que praticam a sodomia. A sodomia é praticada entre homem com homem, mulher com mulher. É algo condenável pela palavra de Deus. E muitos homens, muitas vezes cristãos, eles querem praticar esta imoralidade com a sua esposa. Mas a Bíblia nos esclarece que não tem direito a entrar no céu quem pratica tais atos. Isto é depravação sexual, imoralidade, falta de pudor, falta de vergonha, falta de respeito, falta de caráter cristão. Quem é transformado, regenerado e transformado pelo Espírito Santo não pratica estas coisas. Isso é coisa da carne, é carnalidade, prostituição, adultério, fornicação, imoralidade sexual. É
obra carnal. No livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 até o 21, diz que os impuros, os prostitutos, aqueles que fazem sexo imoral e se vendem ao prazer sexual, não entrará no reino de Deus. É obra carnal, lascívia, impureza, prostituição. É obra carnal. E a Bíblia diz que estes tais não herdarão o reino dos céus. A sodomia, que é o sexo anal, a cópula anal, também é condenável por Deus, pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. A esposa de um cristão, uma mulher que não seja cristão, um casal que não seja cristão, a esposa não é prostituta para se oferecer à imoralidade sexual. No livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, vai dizer que tudo é lícito. Uma pessoa que decide fazer, ele pode fazer tudo o que ele quiser, o certo e o errado. Mas a Bíblia deixa bem claro aqui em 1 Coríntios 6,12, que nem tudo convém a um cristão. O cristão agora é morada do Espírito Santo. É templo de Deus. E quem destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Lançará no inferno. Permitirá doenças, câncer, como recompensa do pecado diante de Deus, da falta de respeito com o Espírito Santo, a falta de respeito com o corpo que é morada do Espírito Santo. Diz a Bíblia aqui em Romanos capítulo 12, versículo de 1 ao 2, vai dizer que nós devemos apresentar a Deus nossos corpos santos e agradáveis a Deus, que é o nosso culto racional. Uma pessoa que vai para a igreja, dizer que vai cultuar a Deus e não tem um corpo santificado, um corpo que pratica a imoralidade sexual, que se prostitui, que adultera, que fornica, um jovem que namora imoralmente, acaricia todo o corpo da namorada, está fornicando, está passando a mão em partes íntimas, é fornicação. A intimidade, os toques íntimos só é permitido a um casal cristão casado. É fornicação. Não adora a Deus e não entrará no reino do céu. O livro de Efésios, capítulo 5, versículo 5, vai dizer que os fornicários não herdarão o reino de Deus. A Bíblia vai dizer no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 até o 21, que os adúlteros, os que se prostituem, não herdarão o reino do céu. No livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 15, vai dizer que o sacrifício de louvor a Deus é praticado com os lábios. Imagina uma pessoa que louva a Deus, que é santo, puro, louvar a Deus com lábio impuros, lábio de prostitutas, lábio de prostitutos, lábio de homens, moças e rapazes de programa. Deus não recebe o louvor de um lábio imoral que pratica todo tipo de sexo com os lábios. Deus condena. O livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e o 16 diz que para servirmos a Deus, não podemos servir de qualquer maneira. Devemos ser santos em toda a nossa maneira de vivermos. Por que temos que ser santos em toda a nossa maneira de viver? Porque o nosso Deus, porque o nosso Cristo é santo. E a Bíblia vai dizer no livro de João, capítulo 4, versículo 23 e 24, que Jesus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Adorar em espírito é ser guiado pelo Espírito Santo, é ser morada do Espírito Santo, é ser transformado pelo Espírito Santo.
O Espírito Santo não gera prostitutos, não gera fornicários, e nem gera adúlteros, nem impuros, nem imorais, nem escravo de espírito de prostituição. Há pessoas que são escravas do sexo imoral, praticam coisas abomináveis aos olhos do Senhor e dizem que são adoradores e vão para a igreja muitas vezes fazer a obra. Deus não aceita a adoração destes. Que nós possamos nos humilharmos diante do nosso Deus, pedirmos perdão, nos esforçarmos, nos consagrarmos, nos reservarmos para sermos moradas de Deus, do Espírito Santo. Na verdade, a imoralidade sexual leva para o inferno. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15, diz o seguinte: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-lhes-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em nós, ou em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Está dizendo que nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. O nosso corpo são membros de Cristo. Seria capaz de pegar o nosso corpo e fazer corpo de prostitutas, de meretrizes, que pratica toda sorte de imoralidade sexual, sendo membro do corpo de Cristo? A resposta está dizendo aqui, certo, é claro que não. Quem faria do membro de Cristo membro de meretriz? Não, ninguém pensa desta forma. De Cristo não. Mas por se prostituir o seu próprio corpo, que pertence a Deus, que foi comprado por um bom preço, quem prostitui o seu próprio corpo está querendo fazer do membro do corpo de Cristo, que somos nós, membro de meretrizes, de vulgar, de imoral, de depravado, de sem caráter cristão. A prática do sexo imoral é condenável. O livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 4, vai dizer que o cristão não pode estar em motéis. Por quê? Porque diz que o nosso leito, o leito do cristão, a cama do cristão, seja sem mácula, sem mancha. Esta mácula é a imoralidade sexual. E nas camas dos motéis se unem toda sorte de casais, de lésbicas, de homossexuais, de adúlteros, de prostitutos, para praticarem as suas depravações sexuais. E um cristão pegar o seu corpo, pegar o corpo da sua esposa e levar para uma cama desta. Muitos dizem que é para comemorar um dia de aniversário, uma comemoração de casamento, um dia especial, dar um presente, levar para um lugar luxuoso, confortável, fazer algo diferente, no lugar diferente. A Bíblia reprova. O leito do cristão é a cama dele, que tem que ter pureza. Na cama de um cristão, quem se deita é ele, é o casal. Se namoram, se saciam sexualmente na sua cama, mas nas camas dos motéis, não dá para dizer quantos já se deitaram nestas camas. Aquelas toalhas que se secam, aquelas banheiras que se tomam banho, aqueles lençóis que formam aquelas camas. Quantos prostitutos,
impuros e imorais foram para lá. Agora, um cristão levar um casal e para este lugar é imoralidade sexual. É desrespeito ao membro do corpo de Cristo que somos nós. Nosso corpo é morada do Espírito Santo e tem que ser santo. E tem que se afastar da carnalidade. Tem que se afastar da depravação sexual. Que Deus nos abençoe a nós agradarmos aos olhos do Senhor na hora do namoro, na hora da intimidade, na hora de coabitarmos. Que Deus nos ajude e nos santifique para a glória do seu nome. Para que Deus olhe para nós e possa estar presente na hora da intimidade de um casal. Há momentos que o casal perde o controle, a carne domina o ambiente, o espírito de prostituição toma conta e o Espírito Santo se afasta, porque ele não compactua, ele não compartilha com a imoralidade sexual. Que Deus nos ajude para a sua glória, no nome de Jesus. Respeitemos nossas esposas.